Os mamíferos são animais vertebrados que pertencem ao filo Chordata. A estimativa de que haja mais de 5.000 espécies de mamíferos encontrados em quase todos os biomas do planeta. Eles podem ser terrestres, como por exemplo o leão e o elefante, aquáticos, como por exemplo a baleia, e voadores, como por exemplo os morcegos. Os mamíferos são seres altamente adaptáveis e podem ser encontrados por todo o planeta. Isso ocorre porque muitos mamíferos eles vivem em sociedade e dedicam cuidado aos seus filhotes até o momento em que se tornam independentes. Além disso, outro fator que auxilia muito é que a maioria dos mamíferos foi domesticada pelos humanos. Isso ajuda na adaptação deles. Uma característica muito marcante dos mamíferos é a presença de pelos pelo corpo e a presença de glândulas mamárias nas fêmeas. A quantidade de pelos no corpo varia de espécie para espécie. As baleias, por exemplo, apresentam pouquíssimos pelos ao redor do focinho, sendo a pele predominantemente lisa. O pelo funciona como um isolante e dificulta a dissipação do calor da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos mantenha-se constante. Outro fator que ajuda a manter a temperatura corporal constante é a pele, que é formada por duas camadas principais, a epiderme e a derme, que eu já explico o que são, onde se encontram glândulas sebáceas e sudoríparas, que auxiliam a regular a temperatura. O corpo dos mamíferos é sustentado por um endoesqueleto totalmente ossificado, com a cabeça, tronco e 4 patas, exceto no caso dos bípedes. As patas contêm até 5 dedos, em espécies quadrúpedes, que são a maioria, e outras bípedes, como por exemplo os cangurus e o homem. A epiderme é a camada mais superficial da pele, a que fica em contato com o ambiente, essa que a gente consegue visualizar facilmente. A derme, que também pode ser chamada de córeo, é uma das camadas da pele e ela é formada por um tecido conjuntivo e ela é localizada logo abaixo da epiderme, ou seja, é como se fosse a segunda camada da pele, depois da epiderme, e acima da hipoderme, que é uma terceira camada. A função dela é garantir a elasticidade e a resistência da pele. Por ser uma região ricamente vascularizada, é responsável ainda pela nutrição e oxigenação da epiderme. Alimentação. Os mamíferos eles apresentam uma grande variedade de tipos de alimentação. A presença dos dentes contribui para que eles possam explorar diversos tipos de alimentos. Conforme os tipos de alimentação, os mamíferos são classificados em carnívoros. Eles possuem dentes caninos bem desenvolvidos e a sua alimentação se baseia em proteínas e lipídios. Exemplos de carnívoros são raposas, cães, leões e onças. Herbívoros. Eles possuem dentes caninos rudimentares e ausentes, e os molares bem desenvolvidos. Eles se alimentam de vegetais e apresentam adaptações de digestão em celulose. Exemplos de herbívoros são hipopótamo, girafa, canguru, boi e zebra. Onívoros. Eles apresentam a dieta mais diversificada, alimentando-se de animais e vegetais. Exemplos de onívoros são ursos, primatas e porcos. Eu vou falar sobre a reprodução dos mamíferos. Os mamíferos eles apresentam dimorfismo sexual, o que significa que as fêmeas são bem diferentes dos machos. Além disso, eles são dioicos, significa que os representantes masculinos são separados dos representantes femininos. Os representantes masculinos eles possuem tentáculos. Os tentáculos são responsáveis pela produção dos espermatozoides, que vão ser liberados pelo pênis. Os representantes femininos possuem os ovários. Os ovários são responsáveis pela produção do óvulo. Para a reprodução dos mamíferos é importante que aconteça a cápula. Durante a cápula, o aparelho reprodutor masculino fica inserido no aparelho reprodutor feminino.
Nesse momento vai ocorrer a transferência dos espermatozoides. Aí, o gameta masculino vai se encontrar com o gameta feminino e vai ocorrer a fecundação. Como essa fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, ela vai ser interna. Após a fecundação, vai ocorrer a formação do zigoto, que vai se desenvolver em um embrião. O desenvolvimento embrionário só vai acontecer dentro da mãe no caso dos placentários. No caso dos marsupiais, o desenvolvimento embrionário vai acontecer dentro do marsúpio, que é uma bolsa. Nós também temos os monotremados. Os monotremados são os animais que botam ovo. Nesse caso, o desenvolvimento embrionário vai acontecer dentro do ovo e vai ser liberado a partir da cloaca. Somente os representantes dos monotremados possuem a cloaca. Um belo representante dos monotremados é o ornitorrinco. É isso, tchau! Classificações dos mamíferos. Os mamíferos são subdivididos em vários grupos, conforme as suas características. Agora eu vou falar um pouco sobre o ambiente onde eles vivem. Ambiente em que vivem. Os mamíferos são classificados em aquáticos e terrestres. Agora eu vou citar exemplos de mamíferos aquáticos, como a baleia orca, peixe-boi, golfinho, baleia jubarte, baleia azul, boto, leão marinho, lontra e foca. Agora vou citar exemplos de mamíferos terrestres. Ser humano, cachorro, girafa, leão, tigre, macaco, boi, urso, tamanduá, raposa, gato, caramelo, ovelha e jaguatirica. Existem ainda os morcegos, que são animais mamíferos aéreos. O urso polar também é um mamífero, porém, com habilidade de natação. Padrões reprodutivos. Os mamíferos também se diferenciam pela forma e o desenvolvimento da gestação. Existem os mamíferos placentários, em que toda a gestação se desenvolveu no interior do corpo da mãe. E também os marsupiais, que parte da gestação no interior do corpo materno, e após isso o filhote se desenvolveu no interior de uma bolsa chamada marsupio. Ainda existem os mamíferos que colocam ovos, chamados de monotremados. Porém, os ovos permanecem por um bom tempo dentro do corpo materno, onde recebe os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Um exemplo de monotremado é o ornitorrinco, que eu vou colocar imagens aqui para vocês saberem qual é a espécie. Os mamíferos são animais vertebrados que pertencem ao filo. Os mamíferos, eles são seres muito adaptáveis e podem ser encontrados assim por todo o planeta. Isso ocorre muito porque eles são... O corpo deles é sustentado por um endoesqueleto, tronco e 4 patas, exceto nos cetáceos. Os mamíferos, eles apresentam uma grande variedade. Foi falar também Do óvulo. Para que ocorra a fecundação Para a reprodução dos mamíferos é importante que aconteça a cápula. Durante a cápula, para